a exibição aqui em tela cheia. Só um minutinho. Eu vou compartilhar de novo para fazer certinho. Agora sim. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, em paz, com saúde. Graças a Deus estamos em casa. Agradecendo a Jesus mais esta oportunidade que temos de estudo do seu Evangelho. Hoje é o nosso 9º encontro, já partindo, portanto, para o nosso 3º mês com esta turma aos domingos. Para iniciarmos as nossas atividades desta noite, eu vou pedir para a Rosana fazer o favor da prece inicial para nós. Pode ser, Rosana? Claro, Maroísa. Elevemos nosso pensamento em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Consolador e Salvador, pedindo permissão por mais esse estudo, por mais esse ensinamento de Jesus, que possamos assimilar a cada palavra, a cada parábola de Jesus, que possamos trazer nos nossos dias de hoje, no nosso mundo íntimo. Agradecendo, Senhor, aos companheiros de estudo, aos benfeitores que nos auxiliam tanto, e agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, nosso Pai Criador. Esteja conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja, graças a Deus. Obrigado, nosso Pai Criador. Muito obrigada, Rosana, que assim seja para todos nós. Esperando alguém, deve estar aí com o áudio aberto. Isso. Tchau, a pessoa que entrou agora. Isso. Bom, gente, na semana passada, nós fizemos vamos só fazer uma retrospectiva do que nós vimos no domingo passado. Nós falamos sobre as parábolas, também conhecidas como parábolas do lago, e são 7 parábolas narradas no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13, começando com a parábola do semeador, depois a do joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro, a pérola e a rede. E eu comentei que essas parábolas têm elementos relacionados ao campo, ou melhor, às atividades de trabalho, de sustento dos habitantes daquela região, às margens do grande lago da Galileia. Essas parábolas Jesus narrou nesta região destacada aqui em amarelo, a Galileia, onde se encontra o famoso Lago da Galileia, o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como também é conhecido. Essa região, atualmente, é a região norte de Israel, uma região bastante fértil, como naquela época, e aqui o Grande Lago. E nesse Grande Lago destaca-se a aldeia de Cafarnaum, denominada a aldeia do Consolador, para onde Jesus passou a viver, morando na casinha de Simão Pedro, e foi às margens desse grande lago que Jesus narrou muitas das suas parábolas, mais especificamente essas 7, nas quais Jesus explica ou passa para aquelas pessoas as primeiras noções sobre o significado de reino dos céus, também conhecidas por isso como as parábolas do lago. Então, aqui uma imagem do grande lago da Galileia, é um lago de água doce, embora seja denominado Mar da Galileia. Pois bem, nós também já começamos a falar alguma coisa, fizemos a leitura dos trechos onde nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, onde a parábola do semeador é citada.
Então, nós vimos as referências no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13, em Marcos, em Lucas e também no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho de Mateus, de 1 a 23, nós fizemos a leitura na íntegra desta parábola. Como o nosso tempo virtualmente é de apenas 1 hora, nós vamos deixar as leituras em Marcos e Lucas, porque elas são muito semelhantes, ou melhor, as três são praticamente idênticas, e assim a gente ganha tempo. Se fosse presencialmente, os nossos estudos presenciais, às quartas-feiras, eram de 1 hora e meia, então a gente tinha realmente um pouco mais de tranquilidade para fazer várias leituras. Mais especificamente na parábola do semeador, eu vou deixar de fazer essas 3 leituras para a gente não perder tanto tempo. E então, na semana passada, nós fizemos a leitura na íntegra da parábola do semeador, que é a primeira parábola citada no Evangelho de Mateus e de Marcos, já não é a primeira no Evangelho de Lucas. Nós também já demos algumas dicas, dizendo, aqui naquele nosso roteiro de estudo, que são o quem, quando, onde e como. Então, o personagem principal da parábola do semeador, claro que é o semeador, o semeador divino é Jesus. Mas todo cristão, todo discípulo fiel a Jesus, por sua vez, também se torna, numa escala bem menor, claro, um semeador. Então, essa parábola inicialmente se refere a Jesus, mas numa escala bem menor, quando já estivermos mais integrados com os ensinamentos do Evangelho, não só compreendendo, mas sobretudo praticando, através dos exemplos das nossas ações, nós, por nossa vez, também passaremos a ser pequenos semeadores da mensagem do Evangelho. O lugar onde essa parábola foi proferida é na Galileia, às margens do grande lago de Genezaré, e a palavra Galileia significa jardim fechado, mostrando que a Galileia agora é o nosso mundo íntimo, um local fechado, nós e Jesus. Jesus em nós. E o quando, na questão do tempo, claro que nós citamos que foi ao longo do dia, porque tão logo amanhecesse, as pessoas já iam para a lida, já iam para o trabalho, e tão logo escurecesse, voltavam para suas casas. Então, Jesus aproveitava ao longo do dia, sobretudo naqueles momentos em que ele sabia que o número de participantes fosse maior. No caso, seria ao entardecer, mas não é citado especificamente, pelo menos eu não notei, se foi de manhã ou se foi à tarde que Jesus se reuniu ali às margens do lago com uma grande multidão para ouvi-lo. E depois, ou melhor, eu vou voltar aqui. Nós começamos a fazer a relação dos elementos, dos objetos que aparecem na parábola, porque cada um tem um significado. Então, eu vou voltar na parábola agora, e depois eu retorno aqui no PowerPoint, eu vou voltar especificamente na parábola, para que a gente possa recordar um pouquinho. Eu estou aqui no Evangelho de Mateus, vou ficar com o Evangelho de Mateus mesmo, e a parábola propriamente dita é a partir do versículo 18. Então, vocês juntos, né, nós agora juntos, vamos começar a destacar os objetos ou os elementos que aparecem na descrição da parábola propriamente dita, para que depois a gente consiga encontrar um significado espiritual para elas, tá bom? Então, aqui vai. Vamos lá. Escutai, pois, a parábola do semeador. Bom, o semeador, nós já destacamos que, buscando o seu sentido espiritual,
esse semeador seria Jesus. Mas para aquelas pessoas que ouviam Jesus pela primeira vez, claro que elas não perceberam este detalhe tão importante. Quando Jesus fala de um semeador, claro que vem à mente deles, daquelas pessoas que trabalhavam no campo, a pessoa que sai para semear, né? Então, Jesus estava ali usando os costumes da época. Então, para eles, nada de extraordinário e nada de pensarem realmente que ele, Jesus, que narrava a parábola, era um semeador divino, não ainda naquele momento. Aí Jesus começa a contar a parábola propriamente dita. Ou melhor, eu estou no pedacinho errado, porque eu já estou no pedacinho em que ele explica a parábola. Desculpa, eu estou no lugar, eu estou no cantinho errado. Aqui, o semeador, sim. O semeador, eu vi que eu estava no versículo errado, falei, não é tão longe, que ele já estava lá na parte da interpretação. Então, vamos lá. A parábola propriamente dita é a partir do versículo 3. Então, o semeador saiu a semear. Claro, quando semeava uma parte da semente. Então, um objeto, um elemento importante nesta parábola, não é só o semeador, mas é a semente propriamente dita, porque ela tem um significado muito importante no estudo do Evangelho. Então, quem estiver acompanhando com o seu próprio Novo Testamento, também já pode ali ir grifando essas palavras. E quem estiver ali fazendo suas anotações em algum caderninho, também pode ir anotando essas palavras que nós estamos destacando. E também ele diz que é uma parte da semente, ou seja, ele não jogou tudo num único lugar, né? Aí ele diz que uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Olha só nesse versículo quantos elementos. Então, ao pé do caminho é outro elemento importante, que nós vamos tirar depois o significado espiritual. E vieram as aves. Vamos entender qual é o significado dessas aves que comeram aquelas sementes, ou seja, se alimentaram daquelas sementes que ficaram abandonadas ao pé do caminho. E aquelas sementes não germinaram. Não germinaram por quê? Porque as aves comeram. Vejam que nesta primeira parte do terreno, neste trecho, nesta primeira parte do terreno, onde o semeador jogou as primeiras sementes, nenhuma semente germinou. Não deu tempo de chegar a germinar, porque as aves comeram. Isso é bastante interessante. Ou seja, a semente não se desenvolveu nem o mínimo que fosse. Depois, uma outra parte das sementes caiu entre as pedras. Então, de novo, aqui mais um elemento interessante para a gente analisar. Ou seja, era um solo onde haviam muitas pedras, ou seja, mais pedra do que terra propriamente dita. Lá, olha, não havia terra bastante. Mas, mesmo com o pouquinho de terra que havia, ela chegou a germinar. Então, aqui no segundo caso, a semente brotou, mesmo tendo só um pouquinho de terra entre as pedras. Mas veio o sol, então, outro elemento. Então, o sol, vamos ver o que significa depois. Então, como tinha pouca terra para alimentar aquele brotinho, né, que havia germinado, o sol queimou. Mas queimou por quê? Porque ali não havia possibilidade daquela semente fincar a sua raiz com mais profundidade.
porque tinha pouca terra. Então, de novo, outra palavrinha aqui que precisamos buscar o seu significado. No terceiro tipo de solo, a semente caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram a semente que chegou a brotar, mas não se desenvolveu. Porque, para quem conhece aqueles arbustos, tem um, sobretudo, que é bastante conhecido, que chama garra-diabo, ele assim, é um arbusto bastante fechado e cheio de espinhos. Então, ali, qualquer um que esteja ali no meio, com muita dificuldade, consegue sair. E, por fim, a última semente que caiu em boa terra, e esta que caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu fruto. Mas não deu um monte de frutos aleatoriamente, porque também nós vamos ver que existem vários tipos de terra boa, né? Porque ele colocou aqui uma produção diferenciada dos frutos, um para 100, outro para 60 e outro a 30. Então, nem toda boa terra produz exatamente a mesma quantidade. E essas quantidades que ele coloca aqui eram um exagero para a época, porque qualquer pessoa que trabalhasse na agricultura e estivesse habituado a semear, sabia que se ele jogasse tantas sementes, quanto que ele iria colher. Ele já sabia isso pela própria experiência. Então, o que Jesus fala que vamos dar um exemplo, jogando uma sementinha, ele iria colher 100 frutos. É um exemplo. Mas, às vezes, o que Jesus coloca na parábola é um exagero, né? Como ele fala, é uma hipérbole, é um exagero, porque, de fato, ele não acontecia de fato, mas mostrando para aqueles que conheciam como se semeava naquela época, que iria dar muito mais do que aquilo que eles estavam acostumados, mesmo que seja um exagero. Então, a parábola propriamente dita, ela é curtinha. Depois, os apóstolos, os discípulos, pediram a Jesus que explicasse a parábola para eles, a parábola do semeador. Aí sim, nós vamos para o versículo 18, e agora, de novo, a gente vai começar o primeiro entendimento espiritual feito pelo próprio Mestre, explicando para os discípulos. Então, qual foi mesmo a primeira semente? Em qual solo? Foram as sementes jogadas à beira do caminho. Então, aqui, olha. Quando alguém, ouvindo alguém, a palavra do reino, então nós compreendemos, já dá para a gente fazer um link, uma ligação aqui, que a semente é a palavra do reino. Mas de qual reino? Do reino dos homens? Quais eram os reinos que as pessoas daquela época conheciam? Conheciam somente o reinado dos romanos, o reinado dos homens, ou dos reis judeus. Claro que não era a palavra deles. Então, essa palavra do reino eram os ensinamentos divinos que Jesus vinha ensinar a eles, mas eles ainda não sabiam. Então já podemos fazer essa ligação. A semente são as leis divinas, os ensinamentos que Jesus, mais uma vez, ia tentar explicar para aquelas pessoas. Então, essa é a explicação de Jesus. Então, as sementes que caíram ao longo do caminho, lembrando que elas não germinaram,
e as aves comeram. Então, olha lá, olha, aqueles que ouvem os ensinamentos divinos e não o entendem, aí vem o maligno. Mas lá na parábola, Jesus fala que eram as aves. Então, as aves eram malignas? Não. O significado de maligno aqui, e em Marcos e em Lucas, diz que vem Satanás. Nós já explicamos muitas vezes esse conceito de que Satanás não é uma entidade, é um conceito de todo aquele que é contrário, ou de tudo aquilo que é contrário às leis divinas, não necessariamente uma pessoa. Então, e lá na parábola, Jesus diz que vêm as aves e comeram. Então, esse maligno que ele fala aqui, que arrebata o que foi semeado no seu coração, esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, alguém se apossou, alguém tomou posse dessas palavras ou desses ensinamentos, tomou para si conforme os seus interesses. Essas são as aves que se alimentaram. Simbolicamente significam aqueles, representam aqueles que tomam os ensinamentos divinos para si conforme os seus interesses. Mas por que isso acontece? Porque outros que ouvem os ensinamentos, tomam conhecimento, não o entendendo, não lhe dão valor, deixam à solta. Mas a gente vai se aprofundar mais um pouquinho ao dizer que ao pé do caminho significa aqueles que não dão a menor importância à espiritualidade, a nenhum ensinamento relacionado à espiritualidade. Eles passam a vida à beira da espiritualidade, não abraçando, não se envolvendo com absolutamente nada que diga respeito aos ensinamentos, às colocações relacionadas à espiritualidade. Para essas pessoas, só importa a vida material. Por enquanto, as nossas primeiras colocações, mas vamos em frente que depois a gente abre mais para que outros também possam fazer seus comentários. O segundo terreno era aquele no meio das pedras e que tinha pouca terra. E como tinha pouca terra, a semente chegou a germinar, mas não criou raiz. Então vamos lá. Então, Jesus explicando o que foi semeado em pedregais são aquelas pessoas que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmas, é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, ou seja, não cria raiz no coração dessas pessoas. Porque simbolicamente na parábola, entre as pedras tem pouca terra. Mas e as pedras representam o quê? As dificuldades da vida, mas as pedras, elas podem ser removidas. E se elas não puderem ser removidas porque são grandes e pesadas, elas podem ser contornadas. Então, mostrando aqui que muitas pessoas que buscam o entendimento das leis divinas, no começo sentem aquela alegria, mas quando chega o momento da provação, aí aquilo não vai para frente. E lá na parábola, Jesus diz que quando chega o sol e queima aquele brotinho que germinou, e a plantinha morre. Então, ali também o evangelho não se desenvolve. Aí vem aqueles que, as sementes que foram
semeadas entre espinhos. Vejam a diferença das pedras e dos espinhos. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, não há espaço para que a planta se desenvolva. E esses espinhos, quando a gente está entre espinhos, entre plantas que são espinhosas, quanto mais a gente se debate, mais a gente se fere, mais a gente se machuca. Então, aquelas pessoas que inicialmente recebem, aceitam os ensinamentos divinos, mas estão preocupadas demais com as seduções da vida material, essas seduções, essas paixões pelas poucas alegrias que a vida material proporciona, a busca pelo prazer material, acabam sufocando. Vejam que é diferente do que acontece com as plantas que crescem entre as pedras. Entre as pedras apenas germina, mas como a pessoa ainda não consegue lidar com os sofrimentos, as angústias da vida, os ensinamentos não chegam a se desenvolver. Entre espinhos, ela chega a crescer, mas não consegue se desenvolver ao ponto de dar frutos, porque as seduções da vida material acabam sufocando a planta. E, por fim, a semente que cai na terra boa. São aqueles que ouvem e compreendem a palavra e dá fruto. Então, olha, tem 3 etapas aqui, hein, gente? Ouvir, compreender e dar fruto. Quando cai na boa terra. Então, o próprio mestre explica a parábola de uma forma que era possível para eles compreenderem os discípulos naquele momento. E claro que hoje essa parábola ela é bastante citada, não somente no meio espírita, entre muitos palestrantes e estudos do Evangelho nas casas espíritas, mas em todas as casas religiosas, pela profundidade desses ensinamentos, sobretudo pelos seus símbolos. Eu vou voltar lá no PowerPoint para a gente fazer uma repassada dos elementos e depois aí alguém, se quiser fazer algum complemento daquilo que a gente tenha esquecido de comentar, aí, por favor, fiquem à vontade. Eu vou voltar, então, aqui no PowerPoint. Deixa eu só... Pessoal, nessa imagem que nós vemos aqui, algumas sementes tão bem arrumadinhas no solo, preparado para receber essas sementes. Nós vamos verificar uma coisa muito importante em relação à semente. A semente, para nós, representam os ensinamentos de Jesus. Mas esses ensinamentos, eles não começaram a ser transmitidos somente pelo Mestre. Lembrando que a primeira revelação das leis divinas aos homens chegaram até nós através de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo. Mas não somente Moisés, outros grandes espíritos vieram à Terra, em locais diferentes, em outras nações, sempre procurando trazer aos homens esses ensinamentos, as leis divinas, que são as leis naturais. Portanto, no mínimo, Jesus já está semeando no solo do nosso coração pelo menos há uns 4.000 anos. E há uma coisa
o símbolo da semente é extremamente significativo. Certa vez, num documentário, foi falado a respeito das sementes das gramíneas, dos capins. Não somente dos capins, mas das gramíneas. E o programa comentou o seguinte: há um tipo de gramínea cuja semente cresce nos sólidos mais áridos. E até mesmo já foi constatado que em alguns lugares onde o período de chuva foi muito prolongado, a semente, depois de muitos anos, quase 30 anos, num determinado momento, o pouco de chuva que caiu naquele lugar, a semente germinou. Olha que coisa extraordinária. Então, e também há uma lei sobre a semente. Plantou, ela vai crescer, ela vai germinar. Então, isso para nós é um alerta, para que a gente tome cuidado. O que é que nós, por nossa vez, estamos semeando no coração dos nossos irmãos? Porque o que semearmos, pela lei, vai brotar. E pela lei, teremos que colher. Então, o símbolo da semente é uma das coisas mais lindas na interpretação do Evangelho. Porque, olhando nesse desenho que nós temos aqui, a semente é uma bolinha, minúscula, mas todo o potencial da planta ou da árvore está na semente. E para que ela possa germinar, ela tem que se isolar, ficar escondida no fundo da terra, em plena escuridão, até que, pelas leis divinas, no seu processamento interno, ela possa germinar. Então, o homem, o ser humano, pode semear, mas não é ele que vai fazer a semente brotar, e nem a planta crescer, e nem a planta dar frutos. Inclusive, em relação a isso, há uma colocação extremamente interessante que diz assim: nós podemos contar quantas sementes tem em uma laranja, mas não conseguimos imaginar quantas laranjas tem em uma semente. Porque a semente, se plantar, vai dar um pé de laranja, que vai dar muitas laranjas. Tamanho é o potencial da semente. Por isso que o semeador divino, que é Jesus, semeou e continua semeando há milênios em nosso coração. Porque ele tem certeza que um dia a semente vai brotar, e vai crescer, e vai dar frutos. Então, o significado da semente é maravilhoso no estudo do Evangelho. E qual é a maior caridade que podemos fazer para uma semente? É colocar ela no solo. É plantar aquela semente. Porque se ela ficar para fora, ela seca e morre. Ela não dá nada. Apodrece. Então, a maior caridade que fazemos para uma semente, que é um ser vivo, é colocá-la na terra, para que ela possa germinar. Agora, o processo da germinação é lei divina, e já não cabe mais a nós. Nenhum de nós consegue fazer a semente brotar, germinar. A única coisa que a gente consegue fazer é colocar a semente no solo. E por menor que seja a semente, todo o potencial daquela árvore ou daquela gramínea, seja de uma flor, está embutida na semente. Então, Jesus não poderia ter escolhido símbolo melhor do que a semente para dizer que ela representa os ensinamentos
não de Jesus, na verdade, ensinamentos divinos, que ele, Jesus, veio à Terra para nos ensinar. Mas não foi só, não começou com Jesus. Então, Jesus está semeando no coração dos homens aqui na Terra, pelo menos há uns 4.000 anos. Bom, e o solo? O solo fica claro que para nós é o nosso mundo íntimo. É a nossa alma como encarnados, o nosso espírito como desencarnados. Mas o nosso mundo íntimo, ele também tem etapas na sua vivência, na sua jornada espiritual. Inicialmente, à beira do caminho, depois entre pedras, depois entre espinhos, até que ele possa se tornar uma terra boa. E o que é uma terra boa? É onde a semente vai frutificar. Agora sim, lembrando da beira do caminho. O caminho é nossa trajetória evolutiva. E ela é longa e lenta. A beira do caminho é aqueles que passam por essa trajetória evolutiva completamente distanciados da espiritualidade. Ou seja, a beira do caminho, no sentido evangélico, significa a beira da espiritualidade. E quantas existências nós já passamos, por quantas existências já passamos, totalmente à beira da espiritualidade, deixando-nos levar somente pela materialidade. Certo? E quando isso acontece, para onde vão as sementes, os ensinamentos de Jesus? Eles ficam nas mãos de outras pessoas que acabam se tornando as donas dos ensinamentos, porque os outros não querem saber dela. Ou seja, se apropriam da semente de espiritualidade que nós desprezamos. As aves são seres de evolução espiritual inferior a nós. No Evangelho, elas representam aquelas pessoas que se abarcam, ou seja, elas se tornam donas dos ensinamentos divinos e não abrem mão da compreensão ou desses ensinamentos para mais ninguém, passando a distorcer, até mesmo distorcer esses ensinamentos de acordo com os seus interesses. Então, também são criaturas de evolução espiritual inferior, que se abarcam, que tomam conta desses ensinamentos que nós, por estarmos à beira da espiritualidade, não damos nenhuma importância para eles. Isso fez com que surgissem muitas crenças religiosas, onde tinham, até hoje tem, os iniciados, que tomam conta desses saberes sem transmiti-los às demais pessoas consideradas de entendimento inferior. O sol que queimou a semente que caiu entre as pedras são as nossas paixões, porque a paixão, no seu significado espiritual, é um impulso da alma, e esse impulso tanto pode ser bom quanto pode ser ruim, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, esses impulsos negativos da alma acabam queimando as lições divinas que caem no nosso coração. E diante das dificuldades, das pedras no caminho, nós não temos forças para vencer essas dificuldades
e deixar que o Evangelho cresça entre nós. As pedras representam os impedimentos, as dificuldades que podem ser removidos. E se não podem ser removidos, podem ser contornados. Mas, para esses tipos de pessoa, falta raiz, ou seja, o que elas têm é ausência de convicção. Ou seja, não conseguiram se convencer. E por não se convencer, não se converteram ao Evangelho. Por isso, o significado de que teve pouca raiz. Espinhos são as atribulações, são os sofrimentos, os excessos de preocupações com as questões de ordem material. E quanto mais a gente se debate entre eles, mais a gente se machuca, não dando abertura para que os ensinamentos divinos possam florescer entre nós. E, por fim, a terra boa é o símbolo do discípulo verdadeiro do Evangelho, aquele que ouviu os ensinamentos, compreendeu e, claro, colocou em prática para que ele florescer, para que aquela semente do Evangelho germinasse, crescesse, florescesse, desse frutos e com os frutos novas sementes. Porque então o novo semeador será o discípulo verdadeiro do Evangelho. E outra coisa, gente, a semente, ela está sempre no interior do fruto. E tem outra coisa em relação à semente. Ao semear, a semente cai de cima para baixo. Ninguém semeia jogando a semente para cima, para o alto. Ela é lançada de cima para baixo, mostrando que aquele que semeia está numa condição superior ao solo onde a semente vai ser lançada. Em relação a esses elementos, alguém quer fazer alguma colocação que eu tenha esquecido de pegar do texto ou que venha a complementar mais alguma coisa? Nós precisamos entender bem esses símbolos quando a gente começar a se aprofundar um pouco mais nos significados espiritual dessa parábola. Alguém quer fazer alguma colocação? Que eu tenha esquecido de alguma coisa? Celina, ficou faltando alguma coisa que eu tenha deixado para trás? Por favor. Não, Malu. Estou complementando, inclusive. Ah, tá bom. Bom, então, se alguém se lembrar depois, fique à vontade. E dentro do nosso roteiro, lembrando, né? Era o quando, o quem, o onde, o que são os objetos ou elementos, e por fim, vem o como, que são as ações. Então, nessa imagem que nós temos aqui, olha, de alguém jogando sementes num solo preparado, numa terra, né, jogando num solo bom, a semente sempre é jogada de cima para baixo, né? Então, no caso, o semear acontece continuamente. Continuamente, as sementes do Evangelho continuam sendo lançadas por diversos semeadores nos solos dos nossos corações. O semeador principal, claro, é Jesus. Mas muitos discípulos sinceros do Evangelho ao longo dos séculos tornaram-se, por sua vez, semeadores e continuam ajudando Jesus nesta tarefa. Mas, como eu disse, ele, propriamente dito, já começou a fazer isso pelo menos há uns 4.000 anos. E no ato de semear, é preciso saber
esperar. Quem vive da lavoura sabe que ao lançar a semente no solo, ela não vai germinar no dia seguinte, e muito menos dar frutos no dia seguinte. Então, depois de semear, é preciso esperar, mas esperar confiando nas leis divinas. Porque se a semente caiu em terra boa, ela vai germinar, crescer, florescer, dar frutos e gerar novas sementes. É um processo. A única coisa que precisa acontecer é que a semente seja lançada no solo. O resto é Deus que se encarrega pelas próprias leis naturais criadas por Ele. Mas quem espera a semente crescer, germinar, crescer, dar frutos, também precisa perseverar, no sentido de continuar cuidando e semeando. Então, esse é um processo contínuo, que em termos de evangelho já vem acontecendo há milênios. Então, vejam a beleza, gente, desta parábola, onde Jesus utilizou elementos relacionados ao campo. Então, o que se destaca, sobretudo, é o semeador, a semente e o tipo de solo onde a semente foi lançada. E fica aqui para nós a indagação: qual é o tipo de solo que atualmente estamos apresentando ao Evangelho? Ainda deixamos as sementes à beira do caminho? Ainda estamos vivendo mais esta existência à beira da espiritualidade, deixando que outros tomem conta desses ensinamentos? Estamos muito preocupados com as pedras, as dificuldades do caminho? Ainda não nos convencemos, porque antes de se converter, é preciso se convencer. E para se convencer, é preciso ouvir e compreender. Ou estamos muito envolvidos com os espinhos, com os sofrimentos, as dores, os pavores, as ansiedades, os medos, as paixões mal direcionadas? Ou já estamos começando a oferecer, nem que seja um pedacinho de terra boa, onde a semente do Evangelho possa produzir alguma coisinha que seja? É para nossa reflexão, tá certo? Da minha parte, gente, claro que a gente ainda vai falar bastante a respeito disso nas nossas leituras e nas leituras que vão ajudar a gente a compreender com um pouco mais de profundidade essas questões. A minha parte das explicações fica aqui. Nós vamos aproveitar o tempo, que ainda temos um pouquinho de tempo, para fazermos a leitura lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, de uma maneira bem resumidamente, ele também já faz uma interpretação mais espiritualizada dessa parábola. Mas antes de eu mudar de tela, alguém quer fazer algum comentário a respeito? Alguma coisa que tenha ficado para trás? Tá bom? Como vocês sabem, depois a gente está jogando esses vídeos, esses estudos no YouTube, então depois quem quiser anotar com mais calma, pode entrar lá novamente e pegar essas colocações, tá certo? Eu vou passar então para... Alô, Maruíde. Pois não, seu Vilmar? Tem um minuto, não? Claro. Eu estou entendendo. Não sei se todos estão entendendo. Nós somos a Terra. Estamos recebendo a semente. Sim. Esses estudos que fazemos minuciosamente, essa semente está sendo jogada dentro de nós. Sim. Nós vamos fazer isso aí germinar mesmo. No meio social nosso, é levar o que o Espiritismo está nos ensinando. Tudo isso no meio social, com a nossa atitude
a nossa maneira de ser, a nossa personalidade. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo, seu Gilmar. Então alguém venha dizer, pô, você é fanático aí, para com isso, não, só fala nisso. Não, não é preciso ficar todo dia e toda hora falando disso. Nós conhecemos companheiros nossos de espiritismo que só falam em reencarnação, qualquer coisa está tentando, não é falar. É dar exemplo de reforma interior. Sim. Você recebeu. Nós somos a Terra. Não sei se estamos chegando a essa conclusão. Essa Terra aí somos nós. E estamos recebendo a semente. Já precisamos fazendo germinar, passar para frente. Isso. Com as nossas ações, Isso. com a nossa vivência, com o nosso exemplo, No meio social. a semente está germinando, está crescendo, né? E podemos também ajudar a semear no coração de outros. É isso mesmo, seu Vilmar. O senhor está certíssimo. Exatamente. Eu estou me lembrando aqui que eu li uma das respostas que vem no Livro dos Espíritos, não me lembro, não vale? Mas que ele diz que nós somos co-criadores. Sim. Nós somos co-criadores, quer dizer, colaboradores com Deus, de Deus. Isso. Que ninguém se iluda com isso, não. Sim. Eu entendi assim, viu? Esses estudos minuciosos são uma semente espetacular que estamos recebendo para a nossa reforma íntima, que ela deve ser mostrada no meio social que vivemos. Exatamente. Isso mesmo. Obrigado, Bruno. Nós que agradecemos, seu Vilmar, as colocações do senhor sempre são muito bem-vindas. Eu vou passar agora, então, para o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 17. O capítulo 17 é o capítulo onde Allan Kardec trata dos sede perfeitos. Olha só, né? Ele colocou a parábola do semeador justamente no capítulo onde ele trata dos sede perfeitos, né? A necessidade do nosso aperfeiçoamento espiritual. Não há necessidade da gente ler tudo novamente. E não é tão extenso o texto para a gente já fazer uma primeira interpretação daqueles 4 tipos de solo, tá bom? Então vamos lá, eu vou lendo e já vou comentando, porque são poucos parágrafos e nós já estamos aqui faltando 10 minutos mais ou menos para terminar. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes diferentes, ou seja, as formas diferentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Então, os ensinos do Evangelho são as sementes. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. A semente não se desenvolve, porque a pessoa não está convencida, né? Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Agora ele está enquadrando os que se dizem espíritas. É o que o seu Vilmar estava comentando. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Quantas pessoas procuram as casas espíritas apenas para presenciarem os fenômenos? As comunicações espíritas espetaculosas, mas elas não se convencem do alcance moral dos ensinamentos que os espíritos nos trazem. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfaçam a imaginação, e que depois de as terem ouvido,
se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, Kardec aproveitou a parábola do semeador, que lá no Evangelho, as próprias explicações de Jesus já são suficientes para entendermos o alcance moral desta parábola. Kardec aproveita e também leva o mesmo modo de interpretação para os que se dizem espíritas, porque uma boa parte vai atrás apenas dos fenômenos. São loucos por revelações mirabolantes. Quantas revelações já foram aparecendo no meio espírita sobre fim do mundo? Agora, então, com essa época de pandemia, quantos ditados dos espíritos querendo deixar as pessoas mais apavoradas ainda? Então, o que Kardec coloca aqui não é uma nova interpretação para o que Jesus falou. Ele aproveitou a lição para que cada um que se diz espírita analise a sua própria conduta em relação ao espiritismo. Eu estou indo até a casa espírita apenas para passar o tempo e me divertir com fenômenos espetaculosos? Vou à casa espírita porque quero receber ou ouvir mensagens psicografadas que falem sobre novas revelações de fim de mundo, ou se eu vou melhorar, se eu vou casar, se eu vou ganhar uma fortuna, se eu vou melhorar de vida. E aqueles que acham os ensinamentos maravilhosos, mas para aplicar aos outros. Às vezes a pessoa está lendo a mensagem e fala, nossa, essa mensagem dá certo direitinho para fulano, e vou passar para ele, mas não toma os ensinamentos para si. Então, do mesmo modo que existem 4 categorias de terras, de solos para as sementes do Evangelho, também existem 4 categorias que depois Kardec, na verdade, coloca em 3, em outros, até mesmo no Livro dos Espíritos e em outros livros, em relação à maneira como recebemos os ensinamentos espíritas. Muito bem, gente. Nós terminamos por aqui, já estamos aqui em cima da nossa hora, faltando apenas 2 minutinhos. Eu vou voltar para a tela principal do Skype, parando então de compartilhar. Nós vamos, a partir do nosso próximo encontro, começar com as outras leituras, e aí eu vou citando quais as leituras que a gente vai fazer do dia, para irmos desenvolvendo um pouco melhor uma compreensão mais aprofundada dentro daquilo que a gente consiga compreender em relação a esta parábola. Nós, portanto, para finalizarmos, eu vou pedir para Jo Roque fazer a prece final para nós. Pode ser, Jo, fazer o favor? Pode sim, Heloísa. Então, vamos agradecer ao nosso Deus, Pai, poderoso, nosso semeador, agradecer essa reunião que tivemos hoje, esses ensinamentos, nesse final de domingo, onde estamos todos nas nossas casas, escutando as palavras de Jesus e pensando, Senhor, fazer que o nosso coração seja a terra boa, que o que nós aprendemos hoje, essa semente que foi plantada, mais uma sementinha plantada em nosso ser, possa frutificar. Mas isso, Senhor, sabemos que depende de nós. Então pedimos perseverança, pedimos força, mas sabemos que tudo que transformar a terra boa depende de nós. Que a nossa jornada, Senhor,
seja em direção a isso. Então, pedimos de todo o coração que nos conserve firmes na fé, porque é através dessa fé que nós vamos seguir a nossa jornada para a evolução. Obrigada a todos, a presença dos amigos espirituais, e pedimos, Senhor, fique conosco, que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos, um bom resto de domingo, bom descanso, fiquem com Deus, ótima semana, e até amanhã, nossa Deus. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Noite, com Deus.